Alô, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, tem dado seu dislike também, tem feito seus comentários. É fundamental para mim que você continue fazendo isto, comentando, dizendo se gostou, se não gostou, fazendo crítica, porque o que é que isso acontece? Além de eu gostar e ver que o meu trabalho está sendo reconhecido, está ali chamando a atenção, você contribui para que o meu canal seja mais divulgado, porque a inteligência, né, do YouTube, ele vai perceber que quando há polêmica, que as pessoas estão criticando, ou gostando ou não gostando, eles distribuem para mais gente. E a você, meus 98 amigos que se inscreveram, muito obrigado, estou muito feliz. A meta é mais de 1.000 ou 100.000, mas é muito importante, de um em um, que a gente vai conseguir realmente obter o êxito que a gente tanto espera, que Deus nos ajude. Muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga. E você que ainda não se inscreveu, faça a mesma coisa. Corra, se inscreva no meu canal para que ele possa crescer, para que ele possa melhorar a cada dia mais. Aqui embaixo eu deixo os meus contatos, meu telefone, meu e-mail e, acima de tudo, precisando de entrar em contato comigo sobre qualquer assunto, passe um e-mail, telefone. Não faça perguntas neste canal sobre direito previdenciário, sobre direito civil, porque faça observações só a respeito do tema que eu falo no vídeo. Agora, qualquer dúvida que você precisar de direito, sobre qualquer assunto, você entra em contato comigo pelo zap ou pelo e-mail, que eu, assim que puder, eu lhe respondo. Quando eu não souber, eu falo, olha, não sei, vou pesquisar, e quando eu souber, eu lhe respondo, ok? É fundamental também que você acesse o meu blog. Nele, de segunda a sexta, tem sempre um arquivo novo, tem sempre um artigo novo, um artigo que procura. Qual é a finalidade do meu blog? A finalidade do meu blog é manter a gente atualizado, manter a gente sobre as informações, o que é que se pensa nesse país no dia a dia, ok? Então, gente, hoje, dia 8 de março, quando eu estou gravando esse vídeo, são 15 horas e 18 minutos, precisamente, no dia que eu estou iniciando esse vídeo. Eu quero, de forma atrasada, que esse vídeo vai ao ar amanhã. Eu quero dizer parabéns. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres. Eu tenho um profundo respeito por todas as mulheres, por todas as de todo mundo, não só a mulher brasileira, não, é a mulher do mundo inteiro. Até porque, né, como sabemos, esse movimento de homenagem ao Dia Internacional da Mulher é fruto de uma revolta que as mulheres, em 1917, na Rússia, com fome, com desespero, foram às ruas reivindicar seus direitos e foram massacradas pela polícia daquela época. E a ONU, 1975, 79, não me lembro o ano, em homenagem àquelas sofredoras mulheres, aquelas batalhadoras mulheres, criou o Dia Internacional da Mulher. Viu? Então, a mulher merece respeito porque ela sempre foi uma batalhadora, ela cuida de tudo, ela se preocupa, ela nos ajuda, né? Quem dera que todo homem tivesse uma mulher para ajudar, entendeu? Mulher para cooperar, não tratar com inferioridade. A mulher tem que trabalhar com a mesma igualdade, com a mesma oportunidade, com respeito à sua dignidade, assim como todo ser humano merece, ok? Bom, gente, a minha preocupação, eu vou ser um pouco, talvez o meu vídeo de hoje seja um pouco saudosista, mas não é. É para a gente fazer uma reflexão do estado de violência que nós vivemos, né? Eu me lembro que em 1976 eu saí aqui de Serra dos Bois, Itaquaritinga do Norte, semi-analfabeto, uma quarta série muito mal feita, né? Eu já com 18 anos, saí da escola com 10 anos, né? Com 18 anos fui para o Rio de Janeiro, quase analfabeto, né? E lá cheguei, né? Fui ser faxineiro, não, tal, e verifiquei que só tinha uma solução: me encaminhar para um colégio. Né? Em 1979, portanto, 3 anos depois, né, eu fui para o colégio Santo Inácio, um colégio católico, né, no Rio de Janeiro, onde prestou um grande serviço à humanidade, porque ele abriu as portas, né, do curso noturno e ofereceu educação a quem quisesse, a quem queria naquele tempo, tinha acesso ao colégio através dos exames que era aprovado e se submetia a esse ritual de aprendizado, a esse ritual de crescimento. Vivíamos, claro, a ditadura militar, onde ainda éramos perseguidos, éramos ainda vigiados, né, por conta de uma polícia repressora, de uma política de perseguição, não se respeitava os direitos humanos,
né, se você saísse fora, né, vamos dizer assim, do pensamento da tortura, da vingança, da perseguição às ideologias esquerdistas, comunistas, como eles bem diziam, você era convidado a ir a uma delegacia, eles raspavam tua cabeça e ainda te torturavam. Era assim que funcionava. Mas dentro do Santo Inácio, mais ou menos de 1.500 a 3.000 alunos por dia, né? Imagine, era uma cidade praticamente que a gente vivia todo dia, de segunda a sexta, nas nossas aulas. Havia coordenadores, coordenadoras, guerreiras, como a professora, como a psicóloga Yolanda, como a psicóloga Sandra, e vou esquecer, com certeza vou ficar devendo, né? Carlos Alberto, enfim, tanta gente boa, Padre Henrique. A gente se reunia e discutíamos vários assuntos e sempre chegava-se a um acordo, a uma conclusão. Grandes professores de português, como a professora Silene, né, professor de matemática, professor Santos de matemática, professora Maria José também de matemática, professora de português, Rosa, né, Vilani, Paulo, né, professor Sérgio de geografia, Sartori de história. Era Atílio de direito de aula de religião, Atílio também dava aula de história também. Então a gente formava um grupo, né, muito coeso e tinha uma democracia, uma vivência pacífica, uma vivência de amizade, de respeito. Até hoje eu lembro do nome dessas pessoas e se eu chegar no Rio de Janeiro e eles me encontrarem, nós vamos nos abraçar, vamos curtir, porque nós sentimos falta um do outro, né? O professor Carlos Alberto, como falei, professora Yolanda, professora Sandra, por aí afora, né? E é muito engraçado, né? Porque mas nós vivíamos na ditadura. Vivíamos. A professora, por exemplo, ela levava, né, muitas letras de Chico Buarque, de Holanda, e ela passava no mimeógrafo e dizia: vocês destruam essas folhas. Dava aula de língua portuguesa com base nas letras, nas poesias de Chico Buarque, e dizia: vocês joguem fora esse texto, não leve para casa não, porque se a polícia pegar, vão perseguir vocês. Então a gente se desfazia, lia e se desfazia das letras, né, de Chico, para não ser perseguido. Se a polícia pegasse a gente não achava a gente com letra de Chico Buarque de Holanda, que era persona non grata e você era chamado de comunista, né? Como se comunismo matasse. Comunismo não faz mal a ninguém, né? Comunismo não é bicho, é apenas uma teoria econômica, não é nem teoria política, né? Sociologicamente, vamos deixar comunismo para outra hora, né? O maior conflito que eu presenciei, que eu vivi, que eu sofri, era o seguinte, porque o Colégio Santo Inácio não cobrava, ele ensinava as pessoas, né? O objetivo dele não era levar ninguém para o vestibular, mas era você sair lá no segundo grau. Você terminava o segundo grau, você saía técnico em laboratório, técnico em administração, técnico em construção, desenhos industriais, né? Construção de prédios, enfim, e técnicos de enfermagem. Então você saía um profissional. A preocupação do colégio era fazer profissional para a gente ingressar no mercado. Eu, por exemplo, saí de lá técnico em administração, né? Mas ele era católico e os evangélicos, como era de graça, os evangélicos faziam as provas e eram admitidos. Só que quando ingressavam no colégio, não queriam assistir aula católica, não queriam ir, porque tinha as missas comemorativas do dia de Santo Inácio, vamos dizer assim, os progressos da canonização de José de Anchieta, enfim, vivíamos essa efervescência religiosa que é natural ao colégio católico. Então, os evangélicos se recusavam a assistir às aulas de religião e também a frequentar as missas. Aí, olha, era óbvio que o professor era obrigado a fazer chamada, então dava falta. Então, chegava no final, tinha lá, era reprovado por falta. Por quê? Porque as pessoas não queriam, os evangélicos, toda aula de religião ele matava. Aí chegava e dizia: Antônio, você pede para o padre me liberar. Não tem como, o padre não vai liberar, porque o padre ele quer que você assista a aula de religião. Mas eu sou evangélico, então não venha para o colégio católico. Isso era o grande conflito que nós encontrávamos, era esse, né?
E hoje, né, trazendo para o dia de hoje, sim, aí eu vou também fazer dar um pulo, né, dizer para o meu tempo de academia. No meu tempo de academia, meu tempo de faculdade, a faculdade era aberta para o público. As pessoas eram convidadas a ir à faculdade, assistir, pelo menos a minha, a assistir palestras, né? Por quem estudou, eu me formei em Brasília, numa faculdade chamada UNEB, né? Ela tinha o curso de economia, o curso de ciências contábeis e administração. Então a gente tinha muitos debates com professores internacionais, com professores de Brasília, professores de São Paulo. Nós fazíamos convênios, né, seminários com todas as outras, se juntavam as universidades particulares, CEUB, UPS, UDF, né, UNEB, e fazíamos congressos debatendo os principais problemas do país. Né? E, a UNB, né, a Universidade Federal de Brasília, ela tem pelo menos no meu tempo, uma contribuição maravilhosa da ciência para a humanidade, porque ela oferecia grandes publicações, revistas, livros baratíssimos que a gente comprava na esquina, na livraria, lá na Galeria dos Estados, tinha uma livraria que vendia tudo que a UNB publicava e você comprava preços acessíveis, você podia se informar sobre qualquer tipo de ciência. Essa faculdade, o que faz uma faculdade? Uma faculdade ela tem que formar ciência, fazer ciência e oferecer em benefício da sociedade. Mas o que nós estamos vivendo hoje? Hoje em dia ninguém mais, a faculdade se fechou, né? As faculdades fecharam as portas para a sociedade. Você não vê mais teses acadêmicas, teses jurídicas, você não vê. E a violência predominando. Porque as pessoas não se comunicam mais, as pessoas não fazem mais a harmonia. A gente não tinha grupos, não tinha grupos de WhatsApp. Porque o grupo de WhatsApp a gente nunca se vê. Faz parte, mas não se vê. Mas nos nossos grupos eram grupos de encontro. A gente se encontrava nos bares, a gente se encontrava nos salões da faculdade para bater papo sobre qualquer assunto. Tinha a turma que só gostava de discutir cinema, outros que gostavam de discutir sociologia, outros discutiam filosofia, enfim, outros discutiam. Hoje em dia, qual é o grupo que se propõe, mesmo pelo Zap, discutir sobre política ou discutir sobre filosofia, por exemplo? Se criar um grupo no Zap hoje, no WhatsApp, de discussão política, em 10 minutos o grupo fecha, porque é tanta agressão, né? Porque você pensa diferente do outro. E naquele tempo a gente dispensava-se diferente, mas não se brigavam. Então o que está acontecendo? A sociedade hoje ela não tem mais união, ela perdeu o senso de respeito um para com o outro. E isso prejudica muito o nosso desenvolvimento. Porque nós estamos ficando cada vez mais isolados. Não estou criticando as redes sociais, não, porque não adianta criticar as redes sociais. As redes sociais são uma realidade. Daqui para frente, mais ainda, nós vamos ficar mais conectados. Agora, o que nós perdemos foi o senso de humildade, o senso de respeitar o outro, o senso de que eu sou contrário. Né? Você vê a violência que nós estamos acontecendo, pessoas matando, coisa da paulada numa rua, numa praça pública e ninguém faz nada porque não quero me comprometer. Essa coisa do não me comprometer, você vê algum exemplo no governo, sempre cito, coitado do Paulo Câmara, ele deve me detestar se um dia ele ouvisse os meus vídeos, porque eu sempre uso ele. É um péssimo governador para Pernambuco, mas ninguém o critica, porque está todo mundo omisso, porque todo mundo precisa de ficar bem na fita, essa expressão tão ultrapassada, tão velha, né? Bem na fita, mas era uma expressão que a gente usava, né? Porque todo mundo quer se dar bem, ficar bem ao lado do Paulo Câmara, mesmo que ele faça um péssimo governo para Pernambuco, mesmo que faça um péssimo governo, a gente tem que ficar ao lado do Jair Bolsonaro, a gente tem que ficar ao lado do prefeito da cidade X, da cidade Y, que a gente não pode falar. Essa omissão é que está acabando com a gente. A gente precisa de... ninguém pode ter medo de falar a verdade. É claro que você não vai falar a verdade, eu só falo a verdade. Não, você tem que saber medir, é uma consciência sua, essa capacidade você tem de discernir. Se você vai agredir uma pessoa, não, você não precisa de agredir. Você precisa de uma forma, você tem forma educada de falar o que você quer para aquela pessoa e ela não vai ficar agredida nem vai se sentir ofendida. Agora, a gente só sabe agredir hoje em dia. A gente não sabe mais dialogar. Então, essa minha reflexão é para isso. Para a gente mudar um pouco
a nossa visão, né? E você vê, eu não sou uma pessoa, eu sou idoso, né? Mas eu só estou com 65 anos. Eu estou falando isso de 20, 40 anos atrás, quando eu tinha 20 e poucos anos. Não faz muito tempo, né? E a gente vivia um tempo harmonioso, um tempo bom, né? Mesmo na ditadura, as pessoas tinham uma comunicação. Agora hoje a gente tem a chamada liberdade. Lutamos pela liberdade, tanta liberdade que Bolsonaro quer, que ele defende. Se eu morro, mas eu quero morrer pela liberdade. Mas não temos liberdade porque a gente fica omisso, a gente fica achando a expressão, outra expressão, em cima do muro. E quem paga a conta é que cada vez mais o Brasil está mais pobre, porque o Brasil não investe, insisto, em educação. E o que leva a gente a ser agressivo, infelizmente, é a falta de conhecimento. Porque quando a gente conhece, a gente não agride. A gente tem argumento, a gente tem resposta, a gente tem fundamento para concordar ou discordar da opinião dos outros. Então, fica essa minha reflexão hoje sobre a gente encontrar um caminho do meio, né? Um caminho que leve as pessoas a refletir, as pessoas a respeitar o próximo, para ver se a gente evita essa guerra, a gente evita esse desespero que está acarretando prejuízos enormes para a gente. Ok, gente? Muito obrigado a vocês, até a próxima, viu?